Saudações, pessoas! A gente vai começar a resolver algumas questões de geografia, né, do Enem 2020. Hoje a gente vai resolver as quatro primeiras questões, as de número 46, 47, 48 e 49, que tem a ver com geografia, embora uma delas ela caia, né, seja relacionada ao conteúdo de sociologia. Bora, vamos lá ver então. Então a questão 46 da prova do ano passado, ela diz o seguinte, ó. Embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm oferido do intercâmbio comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo de desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica. Então existe uma diferença muito grande entre as relações econômicas entre Brasil e China. Os números revelam com clareza a assimetria. As exportações brasileiras de produtos básicos, olha só, especialmente soja, minério de ferro e petróleo. Basicamente o Brasil, né, manda para a China as exportações de produtos primários, né? Então a gente tem aí a questão das commodities. Compõe, dependendo do ano, algo em torno de 75% a 80% da pauta de exportações para a China. Ao passo que as importações brasileiras consistem aproximadamente de 95% de produtos industrializados chineses, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas de equipamento de valor. Então essa questão está falando um pouco sobre geografia econômica, né? Relações comerciais aí entre países dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o Brasil tem uma disparidade muito grande, ou seja, a gente exporta para a China produtos primários e importa de lá produtos com valor agregado, produtos industrializados. Então a alternativa certa dessa questão aqui, ó, uma ação estatal de longo prazo capaz de reduzir a assimetria na balança comercial brasileira, conforme exposto no texto, a longo prazo. Então, o que tem que ser feito a longo prazo? O fortalecimento da pesquisa científica. Resposta, então, a letra D. Só assim, a gente investindo em pesquisa científica, a gente vai conseguir, né, dar valor agregado a esses produtos que são da pauta de exportação brasileira e ficar menos dependente da importação de produtos industrializados de outros países. O problema é o seguinte, olha só, G1, olha só, a reportagem recente do G1. Com a queda do investimento em ciência e tecnologia, o Brasil perde talentos para outros países. Então aqui a gente tem uma questão que é a fuga de cérebros. Ó. Pesquisadores brasileiros, né, recebem treinamento, fazem doutorado, pós-doutorado e não encontram mercado de trabalho no Brasil. Então eles são recrutados pelos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa Ocidental e até mesmo o Oriente, né? A gente pega a Ásia, por exemplo, a China, o Japão, essas pessoas vão para lá para desenvolver essas pesquisas nesses países porque lá tem investimento, certo? Então aqui, ó, a gente investe pouco em ciência e tecnologia, uma das nossas relações de dependência é essa, a gente basicamente exporta produtos primários. Então a resposta da questão 46 é a letra D. Deveríamos investir em ciência e tecnologia, coisa que infelizmente não acontece. Essa aqui, olha só, a questão 47 está relacionada à geografia agrária, né, o Brasil rural e a mecanização do campo. Então, olha só. As estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo que interessa a toda a sociedade. O emprego de natureza agrícola define praticamente todo o país, mas a população residente no campo voltou a crescer, ou pelo menos parou de cair. Esses sinais trocados sugerem que a dinâmica agrícola do Brasil, né, embora fundamental, já não determina sozinha os rumos da demografia no campo. Esse novo cenário é explicado em parte pelo incremento do emprego não agrícola no campo. Ao mesmo tempo, aumenta a massa de desempregados, inativos, aposentados que mantêm residência rural. Então, os indicadores dizem que elevou um pouquinho a população que vive no campo, né? Pelo menos deixou de cair, e está muito relacionado a empregos não agrícolas. Tá? Então a gente tem uma relação aí de modernização do campo, a mecanização do campo, ao uso de tecnologia, né, de sistemas de informação geográfica, VANTs, veículos aéreos não tripulados, que são os drones, que utilizam uma mão de obra muito qualificada. Então não é necessariamente uma pessoa que está relacionada à produção agrícola. Então isso é uma tendência na agricultura no Brasil, na agricultura moderna no mundo inteiro e no Brasil também. Então, sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem a heterogeneidade do modo de vida agrário. Então, a resposta da questão 47 mostra o seguinte: a vida agrária no Brasil mudou muito. Não é mais homogêneo, né, no agricultor que levanta, depende das condições climáticas, trabalha direto no solo, né, produz, colhe, vende. Hoje existe toda uma gama, uma modernização do campo, uma mecanização do campo que demonstra uma heterogeneidade do espaço agrário brasileiro. Questão 47, então, resposta à letra A.
A questão 48, então. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização do mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração, na grande medida, se encontra mais acentuada. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Uma questão muito mais sociológica, sociologia, mundo do trabalho. O que a gente tem percebido é que no capitalismo, pós-1970, toda uma reformulação do sistema capitalista, houve um incremento, um aumento da participação da mulher, a luta histórica das mulheres por emancipação, e elas começam a ingressar cada vez mais no mercado de trabalho. Só que ainda existe um abismo muito grande entre os empregos oferecidos para os homens e para as mulheres. Então, fala da precarização, muitas vezes as mulheres ocupam empregos mais precários que os homens. Quando elas ocupam os mesmos empregos, por exemplo, dentro de uma multinacional, ocupando a mesmo status, né, a mesma carreira de um funcionário homem, geralmente ela recebe menos do que aquele empregado homem. E muitas vezes as mulheres, lógico, elas têm dupla ou tripla jornada, né? Porque tem que cuidar dos filhos, cuidar do lar, muitas vezes. Então existe uma desigualdade muito grande no mercado do trabalho. Então, o que está relacionado isso aqui? Ó? A resposta dessa questão, a transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade, de oportunidade entre homens e mulheres, em virtude do quê? Da manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. É preciso ainda mudar essa estrutura, né, essa raiz patriarcal da sociedade, tanto no mundo, mas principalmente no Brasil, para que as mulheres tenham uma maior emancipação e direitos iguais no mercado de trabalho àqueles ocupados pelos homens. Tá? Então a questão 48 ela é mais sociológica, mas ela tem a ver com a questão do mundo do trabalho. A resposta da 48, então, é a letra B. Essa aqui é a prova azul do Enem de 2020. A questão 49, olha só, mais nas primeiras questões, nas 4 questões, né, 2 delas relacionadas à geografia agrária. Esse é um tema recorrente nas provas do Enem. Vamos dar uma olhada no que a questão 49 está perguntando. A propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte do seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social. Então, a função da terra no Brasil, quer dizer, a propriedade da terra, ela tem que ter uma função social. A terra tem que cumprir uma função social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que eles são integrantes. Então, tem aquela questão de áreas verdes, tem que preservar as áreas verdes nas propriedades. O proprietário, como membro integrante da comunidade, se sujeita às obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança, no âmbito do direito privado, abrange um campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral no âmbito do direito público. Então, essa aqui está relacionada à questão da propriedade da terra no Brasil, então, geografia agrária, e essa terra ela tem que cumprir um papel, uma função social. O espaço urbano também, o Estatuto da Cidade, ele diz que a terra urbana também tem que ter um papel social. Então, tem lá o IPTU progressivo, conforme uma pessoa tem um terreno, não faz nada nele, deixa ele anos e anos parado, o IPTU tem que, a cada ano, aumentar mais para obrigar essa pessoa a transformar, né, a edificar aquele espaço, a dar uma função social para aquele espaço urbano. Então, não é só no agrário, então é uma observação importante aqui. A questão 49, a resposta para a questão 49 é a letra C, ó. Os movimentos em prol da reforma agrária que atuam em base no conceito do direito à propriedade apresentado no texto propõe-se a, letra C, ó, defender a desapropriação dos imóveis improdutivos. Tá? Então aqueles latifúndios, né, que são improdutivos, grandes propriedades rurais, elas são objetos de reforma agrária, porque a terra ela tem que cumprir a sua função social, ou seja, produzir alimentos para alimentar o povo brasileiro também, para as exportações, certo? Então assim, ó, a gente faz as primeiras questões, 46, 47, 48, 49, semana que vem a gente avança, faz mais 4 questões então, da prova do Enem de 2020, isso aqui a gente está fazendo a prova azul. Feito, gente? Um abraço e até mais!